Fãs de novela desta semana recebe uma visita, ou melhor, duas visitas. Dose dupla pra gente falar de novela, falar de tempo, falar de vida, falar de coisa boa. Maiara Magri e Aldine Miller. Olha só que presente em dose dupla que eu recebo aqui hoje pra gente falar de novela, falar de vida e falar de uma novidade que elas trazem pra gente, que é um projeto que elas começaram aí, que tá super bacana. Bem-vindas! Obrigada, querido. Obrigada pelo carinho. Imagina, Maiara e Aldine, a gente vai falar aí de, ó, já podem olhar atrás, tem várias lembranças aí, né? Vocês noveleiros já estão vendo aí o Salvador da Pátria, Roda de Fogo, a gente vai passar por isso, mas elas se encontraram em algumas novelas e hoje, em 2023, elas estão juntas num projeto que se chama Maiara mais Aldine mais... 60 mais. 60 mais. Maiara mais Aldine, 60 mais. Vamos começar Ficou então mais, falando, mais. Às vezes a gente também já confundiu. falando, como é que tá esse encontro desse projeto? Como que surgiu tudo isso? Fala, Má. A Aldine teve uma ideia de fazer um programa. Aí ela falou, Maiara, você podia dar uma entrevista, você e o Lauro podiam dar uma entrevista, que eu vou fazer um programa. Mas antes ela já tinha me sondado assim, você quer, tal? Eu falei, Aldine, eu acho que eu não quero. Aí ela falou, então tá, você dá a entrevista? Falei, dou. Aí ela foi lá em casa. E aí eu comecei a ajudar na câmera, ajudar na luz, pra nossa Salvou entrevista. a pátria, que tava mais capenga que nada. Aí a Aldine falou, você não quer dirigir? Falei, posso dirigir algumas entrevistas. Aí depois ela falou, por que você não participa? Vamos fazer todo mundo uma coisa bacana? Eu falei, vamos. Acabou que ficamos as duas fazendo tudo assim. A gente faz câmera, eu faço câmera, eu faço luz, eu faço... Meu Deus! Aí a gente pegou um super amigo que ele é um super editor, que é o Greg Músico, Patelli, né? Músico, editor, e lá no Rio. E ele tá editando pra gente. Então ele cria também. Criando a cara do programa, né? Que é muito importante. E aí a gente falou, vamos, pegamos o celular, pegamos um pau de selfie. Pau de selfie com uma luz. E a gente saiu entrevistando as pessoas. O Fúvio, a Débora Duarte, a Miriam Meller. Heloísa Perissé, que já foi. Só gente maravilhosa. Não, e só a gente pra fazer isso, né? Assim, vamos, Aldine. As caras de pau, né? Vamos, Aldine, gravando. E aí a gente... Na Lolo, a Maiara fica assim, eu fiquei, né? assim, nossa, as ela pessoas nem ficavam aparece. um pouco bravas. Falaram, nossa, Maiara, você não estava prestando atenção? Eu falei, gente, porque ela tá gravando. Cuidando da câmera, tadinha, ela não tava... Mas olha, a gente tá vivendo uma era na internet que as pessoas querem espontaneidade. Pois é, eu penso é o que a nisso. gente tá fazendo. A gente total. tá fazendo total. Isso soa como diferencial hoje em dia, a espontaneidade. Não, mas agora uma coisa interessante. Vocês sempre mantiveram essa amizade, essa união? Ou foi, por exemplo, essa reprise de O Salvador da Pátria que trouxeram vocês juntas assim novamente? Não, na verdade, a gente sempre foi amiga. Eu, Aldine, Cláudio Cury. Nós somos um grupo de amigos. E assim, claro que com a pandemia todo mundo se afastou de todo mundo. Depois, o que a gente se encontrou? A gente se encontrou em algum lugar para alguma coisa. Após a pandemia? E aí a gente começou a conversar, que eu não me lembro. Eu também já esqueci. E depois aí foi o dia que ela veio em casa para fazer essa entrevista. E aí tudo aconteceu. Porque assim, a Maiara, ela tem muito mais experiência que eu, ela trabalhou muito mais como atriz e ela também tem experiência de assistência de direção e tal. Ela estava ao lado do grande mestre e tal, né? Erval Rossano. Então, eu precisava dela, entendeu? E eu falei, mas dá uma força e tal. Na medida, mas a gente sempre foi amigas, né? Mas a gente tá sempre perto e na medida do possível se olhando, se falando, né? Sim, porque esse encontro, né? Hoje vocês estão ali juntas no programa, já teve esse encontro no Salvador da Pátria, já teve na Escravizal. Isso, né? teve na Não, Salomé não. Na Cristal também. Teve uma madre. Nós fizemos uma coisa na Record juntas também. De uma série. Com a Lolita Rodrigues. Foi, nossa. Mas na Cristal eu não trabalhei. Ela dirigia junto com o Erval.
Então, pouquinho. então já tem uma história de trabalho. Tem. E achei muito legal essa história acontecer agora nas novas plataformas, né? O que mostra esse movimento, essa mudança, né? Que a gente quer, tipo, eu não saio da internet. Todo mundo hoje em dia fica lá, né? E você vê coisas excelentes. E aí a Aldine deu a dica, eu falei, vamos fazer uma coisa, mas vamos fazer diferente do que todo mundo faz. Pra não virar podcast, como todo mundo, né? Que é só... E também entrevista, que a gente não é jornalista pra ficar fazendo, vamos fazer entrevista. Então a gente, tipo, senta no chão do teatro com a Luciana Braga e aí todo mundo fala, sabe? É uma coisa bem mais à vontade. E vocês têm alguns temas, assim, vocês falam do quê? Tipo, é sempre arte, ou vocês trazem outros elementos, ou fala do que quiser, como que é a regra? Fala do que quiser, mas assim, a gente quer falar mais para mulheres e também homens com mais de 60, que não é 50. A diferença entre 50 e 60 já é grande. Eu tô com 61 e eu percebi muito. E eu 69. Muita diferença. 50 você ainda tá, sabe? No 60 alguma coisa já começa a mudar. Então a gente falou com uma médica, uma ginecologista, a gente falou com o doutor Urunal, dando dicas para as mulheres, assim, coisas que as pessoas normalmente não falam. Sabe? Porque tem vergonha. E aí a gente faz uns depoimentos também. Um depoimento que foi super pra cima, que foi a irmã do Lauro. E um depoimento que já foi bem triste, que foi de um amigo meu. E as pessoas estão assim, sabe? Comentando muito, porque umas falam, tô aprendendo. Outras falam, nossa, que triste. Nossa, que lindo, uma mulher de 83 anos tocando piano. Então, assim, a gente está chegando na onde a gente quer chegar. E nossos colegas de trabalho também, Isso. porque nós estamos falando, Fulvio Stefanini é um dos nossos colegas que vamos conversar com ele. Pessoas que já passaram dos 60, 70, 70 já estão nos 80. 80. Mas assim, que estão ativas. Miriam Meller. 88 anos a fazendo tem cartaz com a Tem herança. herança. Você viu? Coisa Que show linda. que ela dá. Eu não concordo que eu chorei da peça. Eu também, chorei muito. E o Fulvio, eu entrevistei ele aqui pra falar do pai. Ai, que legal, você vê? Ele tem uma Incrível. energia. Uma energia, uma alegria, e ele disse que tem um estado emocional sempre muito parecido, né, Mãe? Então ele não sempre muda. bem. Então, essas coisas pra gente é interessante. A gente quer saber como é que tá pra você passar dos 70, né? Aí eu falei pra Miriam, a vida te bateu mais ou te acariciou mais? Sabe? Porque, gente, 88 anos, super ativa. Com aquela alegria, né? Maravilhoso. E arrasando e fazendo a gente chorar. É uma luz. É uma luz, né? Isso pra gente é bom. E eu acho que pras mulheres que passam dos 60, tipo, tá em casa, tem filhos ou estão saindo de casa, ou estão se desligando, sabe? Que ficam sozinhas. Então a gente quer falar, gente, dá tempo. Dá tempo de ser feliz ainda. A Aldine sempre fala as dores e as delícias. É verdade. De envelhecer. Porque tem os dois lados. Tem. Mas a gente quer mostrar que ainda é possível, que se você vai ter uma longevidade, vai chegar aos 90, que a ideia é que você chegue bem. Como disse o Cadu Moliterno, que colocou pra gente, que vá ao supermercado com a sua sacolinha fazer compras. Né? Aos 100 anos ele falou isso. Quer dizer, porque você não pode ser uma pessoa que vai dar trabalho para os outros. O ideal é que você se ame e que se cuide. Se você se cuidar, você chega bem lá, né? E a cabeça, né, gente? É tudo. Então, mexer com a cabeça e, enfim... O corpo, né? O corpo, sim, mas ter sempre uma coisa positiva, por mais difícil que seja. Ninguém fala, ai, como é bom, como é bonito, como é gostoso. Nós não estamos aqui fazendo nada funny, não. Ai, tudo é gracinha, não. Não é gracinha. Vamos ver a vida por um prisma colorido. Vamos tentar, vamos nos esforçar. Né? Eu acho legal que isso é uma coisa que vocês têm essa bagagem. Né? Ninguém, como você falou, ninguém tá brincando de falar de vida. Por exemplo, eu tenho 30 anos, então eu não vou escrever uma revista sobre maturidade. Fica feio. É quem passou nesse caminho que sabe quantas pedras tem no caminho, né? Exatamente, não, eu acho legal. E assim, vocês têm uma possibilidade de juntar, atrair um público
com esse trabalho da internet e trazer um público já consolidado que conhece vocês pela carreira de atriz, né? Isso. Como antes de começar o programa, eu tava conversando com a Mayara, né? E aí eu falei pra ela, eu coloquei uma foto da Escravizaura, porque eu acho que a nova geração deve reconhecer vocês pela Escravizaura. E aí eu me surpreendi quando ela disse que, por incrível que pareça, a nova geração tem associado com Salvador da Pátria. Salvador da Pátria. Por causa do streaming, por causa das reprises do canal Viva, né? Você não imagina, na época, 2 anos atrás, quantas pessoas jovens, eu ainda perguntava, qual a idade de vocês? Aí uma falou 16, a outra falou 20, a outra falou 24, a outra falou 30. Eu falei, que maravilha, né? Gente, porque assim, adoram ainda, porque elas colocam saudade da Beth Faria, saudade do Wilker, ele não podia ter morrido. Olha, eu acho isso maravilhoso, porque isso faz uma coisa de, tipo assim, deixar um trabalho eterno, né? Eterno. E por isso que eu digo, a novela é muito boa, né? É um trabalho divino do Lauro e tem um elenco muito bom, claro, e uma boa direção. Então é um trabalho que fica eterno, porque ela não é uma novela bobinha de uma que marca, vai falar assim, a moda era essa. Não, ele trata de assuntos muito mais sérios. Eu queria falar uma coisa que eu li hoje, a Flávia Alessandra, que é jovem, falou de etarismo. Falando de etarismo, e ela é jovem. E aí ela falou sobre as atrizes mais velhas não serem protagonistas. E ela que tá bom. falando da idade dela. Olha, mas no Salvador da Pátria, o casal que bombou foi a Beth Faria, com mais de 50, Mas o Lauro e o sempre Wilker. gostou de protagonistas mais E o maduros. público também. Tanto que ele foi, nos anos 70, quando ele fez o Casarão, É. ele já tinha essa coisa de trazer Verdade. um protagônico Mas em face, as que repetiu o meninas... cidadão brasileiro. Mas as jovenzinhas amam. Chamavam de quê mesmo? Nossa, Marina e João. Jomar. Jomar, eles juntam. Eles hoje em dia, juntam, fazem Jomar. essas- Eles amavam. Jomar. E é um casal mais velho. E é um casal maduro. Eu falo, gente, dá certo. E são discussões que a gente não deixou de ter. Por exemplo, né, a Diná, por exemplo, né, aquela questão da moral, religiosa, etc e tal. Isso daí é uma coisa que passou 30 anos e ainda está em voga. Pois é, por isso que eu digo que é uma novela atual por isso, né? Muito atual. Que ela mexe em temas eternos, né? Sim, legal. E você, Aldine, teve uma participação também no Chico Anísio, né? Eu fiz a escolinha, tá no ar sempre no Viva, né? A Dona Flor. Que foi uma coisa, um acontecimento maravilhoso, porque eu trabalhei, não que eu tenha aprendido, mas eu trabalhei ao lado dos mestres do humor. Né? Com certeza. Sempre aprende, Aldine. Mas não, assim, né? Não, mas só da gente estar lá, a gente, né? Não, mas era só alegria, eu ficava lá meio boba, assim, entendeu? Vendo eles contarem piadas, eles se reunirem e falar dos tempos deles. É muito bom. De um modo geral, eles eram um núcleo, são pessoas que trabalharam em muitas épocas juntas e vários projetos, então eles estavam sempre relembrando os projetos bons, porque eles já estavam nessa fase do relembrar, né? Que agora a gente tá entrando E nessa no fase. remake, teve Dona Flor ou não? Não teve, não. Na segunda fase agora não fizeram? Não. Tá, legal. E aí depois, né, a Mayara, pessoal, pra quem não sabe, teve um casamento com o Erval Rossano, Isso. que foi um grande diretor da teledramaturgia brasileira, e na segunda fase dele, de novelas, já fora da Globo, ele foi responsável por fazer uma das novelas mais memoráveis da Record, que foi a Escravizaura. E lá estava ela como Tomásia, Aldine também estava lá, vivendo a mãe Dona da Estela, Branca, Dona Estela. É. E assim, essa novela também é uma novela que ela tem uma primazia muito grande, né? Tem uma coisa impressionante. E Ela tá no mundo, né? ela mas tá o tempo no inteiro. mundo! E eu acho que assim, aqui no Brasil só ela deve ter passado umas 10 vezes. Foi acho que a novela que mais reprisou. Então também tá sempre aí trazendo... Que também é uma novela temporal, até por ser de época, né? Então. É atemporal. Eu soube que agora acho que o Viva vai passar a Escravizaura. Mas a primeira, A né? primeira, que o Erval dirigiu e que explodiu no mundo e também, que tinha né? o Rubens, que você contracenou com Com ele. ele, Que aqui eles entraram, e é também a...
Quem era? A mulher, a Norma Norma Bloom. Bloom Ai, que bom, também 30 fez. anos ajudando a gente. A Norma Bloom tá em cartaz agora no que faremos com o Walter. Ainda tá. Tá em tá. Uberlândia Ah, agora. então. Olha que Que é legal. Ela tá ótima, Uma é. peça com Elias Andreato, uma comédia de Amo vida, Elias. né? Eu também. Mas eu tô falando com o Rubens, você trabalhou com o Rubens antes da Escravizaura? Trabalhei com o Rubens Foi na Salomé. Salomé. Gente, eu tinha uma paixão pelo Rubens. Aliás, como menina, né, do interior, eu tinha paixão por muitos atores. Mas nessa novela que até está reprisando, como chama? Com a Suzana Vieira. Sucessora. Eu amava a novela. Era linda. E amava o Rubens. lindo. Eu ficava assim encantada com a personagem, não sei o quê. Depois vim, né, virei atriz e fui fazer a novela. E eu fiz a Mônica da Salomé, que ele se apaixonou pela Mônica, casou, obrigou a Mônica a casar. E depois trancou ela lá naquele palacete, ela não podia sair. Foi uma novela linda, mas que ainda não foi reprisada Salomé, também. ela é meio... É linda. Ela é ficou meio assim, né? Escondida. Escondida. E tem Patrícia Pilar. Tem, tá nossa, linda. e fez muito bem. É. E depois aí voltei a fazer com o Rubens, né? Com A Escravizaura. Não, bacana. A gente estava falando também de Roda de Fogo, que você teve um grande destaque ali, filha de Tarcísio Meira Foi. e E Renata Renata Sorrah, Sorrah. que é uma novela que ainda não veio no Viva, mas está no Globoplay. Tá. E também é uma novela bem lembrada nos anos 80, É. que também é Lauro também, né? É Também. Lauro César Muniz. E é bem forte, né? E o Marcílio de Moraes, né? E ela tinha ela também era bem visionária. Muito forte. Muito. Imagina, eles matam o protagonista no último capítulo. Então, aliás, eu sempre falo pro Lauro, você é um visionário, sempre foi. De verdade, ele sempre foi. Ele não acredita nisso, mas eu acho que ele sempre foi. Você tá com o Lauro. Eu tô com o Lauro há 2 anos. Estamos juntos. Vocês estão... namoro, casamento? É Sem casamento. rótulos? Não, é casamento, sem ser no papel, mas ele tá 2 anos em casa, ele veio do Rio. Morando juntos, Morando juntos, então é casamento, né? É. 2 anos já virou um casamento. Gostoso. Não deve faltar um monte de criatividade ali Nossa, nessa relação, E assuntos, né? e Assunto. filmes, e conversas, e histórias. Aí a gente chama os amigos, que são os mesmos. E aí a gente se encontra lá em casa. Então é muito... Eu acho muito empolgante, sabe, pra mim. Eu gosto muito. Eu gosto de pessoas mais velhas e eu gosto de estar com pessoas muito inteligentes. Talentosa, inteligente. Talentosas e inteligentes. Quem não gosta, né? Não, maravilhoso. E esse projeto aí, vocês pretendem agora seguir aí, já foram alguns poucos 2 episódios. 2. Nós temos 7. É semanal, como que vai ser? Todo domingo às 7 da noite. A gente tem 7. No YouTube. No YouTube, Já passaram 2 e agora a gente tem mais 5. Então essa é a primeira temporada. Aí a gente quer entender o que vai funcionar, o que não vai funcionar, do que as pessoas gostam, do que elas querem falar. E aí, pra pensar na segunda temporada. Se empolga, né? Ver o que empolga, né? Porque nesse tempo a gente precisa tomar um fôlego também, né? Porque a gente faz tudo, já te A falei. pobre da manhã tá morrendo. A gente faz tudo. E depois, quando você vê no ar, você fala, ai meu Deus, isso não ficou bom. Ela aquilo não sofre porque ela é ficou bom. diretora ainda, né? É uma responsabilidade. Ainda tem o Lauro ali, o grande Lauro César Muniz do lado. Eu falo, que responsa, Ele né? participa, ele dá pitaco? Não dá pitaco. Não, mas ele vibra junto quando Ele vê. vibra junto, mas eu não tinha nem mostrado o primeiro capítulo pra ele. Ele viu junto com a gente. Assim. Foi todo mundo lá pra casa e a gente viu todo mundo E foi junto. lindo, ele adorou, Ele entendeu? adorou, O primeiro capítulo. O segundo eu acho que ele achou bom, mas ainda... Cada ele um tem uma opinião, né? ele acha que falta, ele acha que eu não posso ficar fazendo câmera e fazendo tudo. Não pode mesmo. Temos que mudar isso. Porque aí fica bem, né? Mas enfim, eu acho que tudo vale. A experiência, o que a gente tá aprendendo pra caramba, porque é outro mundo, né? A internet é tudo diferente. E a gente tá assim, trabalhando. É tudo novo, não é pra novo. gente. Eu, por exemplo, não entendo nada e não sei nem mexer. A Mayara já sabe mexer muito bem. Um pouco, mas... Eu não sei mexer nada e eu vou postar uma coisa se tudo errado.
aquelas letras pulam tudo na minha cara, sai tudo errado, depois eu não sei... Ai, é horrível. Mas eu volto a dizer... Analfabeta digital. Não, a espontaneidade é um segredo. É o que todo mundo diz do programa. Virtual. Tá espontâneo, tá? A gente falando, a gente... Rindo. A gente erra, aí a gente põe no ar. Isso aqui é engraçado, tem que ser. Bom, voltando a falar de novela, a gente tem um outro momento seu que foi A Gata Comeu. Nossa. Né? Que com certeza também deve ter muita gente lembrando. Sim. E A Gata Comeu, ele é sempre polêmico, porque eu acho que hoje em dia ela seria cancelada. Vocês concordam? Totalmente. Eu acho, né? Porque tudo tá tão difícil, né? Não pode. As coisas ficaram meio chatas, mas ao mesmo tempo as coisas ficaram mais... assustadoras também, né? Antigamente, bateu, levou, era uma coisa, né? Não era para matar a mulher, não era para matar o homem, era uma coisa divertida, bateu, levou. Era uma expressão. E batia, divertida. dava um tapa na cara, porque eles brigavam muito. Hoje não pode de jeito nenhum. Eu até concordo que o homem não pode encostar na mulher, mas fica um pouco difícil você não poder fazer coisas que antigamente eram mais... Ficamos mais engessados, né? Eram mais lúdicas, né? Mas, por exemplo, quando você começou na TV, a personagem que você fazia já sofria exatamente isso, né? Ninho de Serpente. Foi. Cleidiáconis. Ai, que coisa linda. Essa com Cleidiáconis. Meu bem. Que teatro de televisão com ela também. E o nervoso que eu tinha de gravar com ela. Mas teve alguma coisa assim, não teve? Que a personagem, ela sofreu essa aconteceu porque ela era empregada. Ela era empregada, né? E o neto preferido se apaixonou pela empregada. E aí, um dia antes, né, eles fazem um vestido lindo para ela de noiva. Eu nunca esqueço, foi uma das cenas mais lindas que eu fiz. Ela desce aquela escadaria da mansão e ele tá lá embaixo olhando. Aí uma outra empregada fala assim: não, você não pode ver a noiva que dá azar antes do casamento. E aí ele vai dormir e ela, nessa madrugada, ela é assassinada. Eu não vi. Eu tenho que confessar que eu não vi. Porque, olha, foi a primeira novela que essa eu não vi também, mas eu sei porque eu sou noveleiro. É porque você é da área, né? E o Paulo César Grande, ele sempre fala, é minha primeira namorada aí, da televisão. Ele fala? Ai, que legal, eu estive com ele recentemente, que eu fui ver a Cláudia Mauro. A gente foi também. Que lindo, né? Que lindo, né, Claudinha? Linda. Minha colega da escolinha, a gente. É bom, Muito legal. Uma péssima. Ganhou uma PCA. Ganhou. Falando em APCA, você também teve PCA com Eu tive. A Próxima Vítima. A Próxima Vítima. Não a do Silvio de Abreu. Não, foi um filme. Não, do filme. João Batista de Andrade e Lauro César Muniz. Olha como essa parceria dela com o Lauro vem de longa data. 82. Olha só. Olha. A gente não sabe o que vai acontecer, mas Não está tudo sabe. programado, eu penso. Não é possível. Às vezes eu penso também, eu acho Tem que... umas coisas assim, né? Gente, a gente se conhece há tantos anos acho e que- nunca. Nada. Admiração. É Sim. fácil a admiração virar algo, Amor. né? Acho muito mas, fácil. mas assim, a gente ficou muitos anos sem se ver, sem se falar. Então a vida foi passando. Cada um do seu lado vivendo a sua vida. E de repente A eles gente se estão encontra. juntos e felizes. Isso é estarrecedor para as pessoas que não imaginavam de um modo Pois geral. é. Tem sempre aqueles que vai ser invejoso na China. Não, assim, e outra coisa, com a internet, a gente também não pode ligar, eu falo muito aqui, né, que a gente posta as notícias no Face, no Instagram, e vem aquela enxurrada de comentários. Eu acho que a gente não pode ligar para comentário. Não, nós conversamos destilam. antes Nossa, da estreia, nós nunca conversamos isso. Sim. Mas agora nós somos vitrine de novo, então a gente tem que tomar cuidado que as pedras vêm, né? Mas não vieram ainda. Ainda não. Não veio, gente. Ainda bem. Ai, não veio, então não vai mais. Ainda bem. Ai, amém, Tudo Jesus. foi, sabe, as pessoas comentam. Elegantemente. Exatamente. E não sendo jogaram agradável. pedra ainda. Legal. Bom, A Próxima Vítima foi o filme, não a novela de Silvio de Abreu. Isso. Mas você teve uma fase Silvio de Abreu, né? Você fez Tive. Sassaricando e Rainha das E Cartas. Rainha da Sucata, com o Silvio. Foram 2 trabalhos aí. E o Silvio era uma pessoa que eu
eu conheci na época do cinema e tal, e daí ele um dia me chamou para trabalhar com ele. Foi uma felicidade. De cara, ele já me deu uma personagem dupla, que é a Brigitte, né, que de dia ela era séria. Secretária de Paulo Autran, que aí também eu também... A gente treme com a Cleide também eu tremi quando foi teatro. Ela me disse, vem cá, menina, é cena, vem. Ela me puxou assim, ficamos íntimos, amo, tá no céu, amo demais. E voltando a Brigitte, foi um aprendizado maravilhoso. Paulo Autran. No remake teve Brigitte? Haja Coração? Eu acho que não. Não teve também? Acho que não. Não teve. E aí depois Rainha da Sucata. Depois Rainha da Sucata. Você trabalhou também. com ele novamente. Com o Silvio também. Eu estava fazendo uma peça com o Cláudio, ele me chamou, eu falei, eu tô viajando com teatro. Ele falou, não, vou dar um jeito. Nos últimos anos, você teve aí presente para uma garotada aí que te viu em Chiquititas, né? Também. Teve aí, Fiz as duas. Tá em reprise. Essa aí fiz uma na Argentina, a primeira também eu fiz. Mas eu falo, a última tá reprisando agora. Volta e meia, né? Tá sempre, nem sei. Tá agora. Tá, depois do almoço, se você ligar lá, você tá no ar. Eu fiz muita coisa no SBT no passado, as novelas mexicanas e Sim, tal. Razão de Viver, né? Razão de Viver. Você fez? Eu fiz. Eu também. A primeira? Não, você fez a eu fiz a segunda. Você fez com a Irene Ravache. Isso. Ela fez a Razão de Viver A mexicana. A mexicana. Nossa. Era Selma Grey? Não. Era a outra, a loura. Fugiu o nome dela. Mas foi a primeira ainda. Foi a primeira. Nossa. Eu fazia. E a gente fez um filme que a gente não falou, o Choque. Choque. A gente fez um filme, ó. Eu passava a noite filmando o Choque com esse elenco maravilhoso, que a Maiara fazia parte, né? O Elias Andreato, Kiko, bom, tinha um elenco maravilhoso. Ai, gente, a memória. Vai indo. E aí, no dia eu gravava essa novela, que era assim, cenas quilométricas, que era mexicana. Eu virei a rainha do Kill, o Davi Grimberg, que era o diretor da... Rainha do Kill chegou, vamos gente, porque eu errava, porque eu passava a noite me divertindo. Era fazendo choque. Choque era um terror, mas a gente ria. Tá na hora de gravar, a gente ia lá e chorava, entendeu? Kill, pra quem não sabe, é quando você erra na metade da cena, corta e começa da metade pra frente. Isso chama kill. A Rainha do Kill. Na novela a gente faz muito, porque às vezes erra mesmo. E aí para, kill. Aí continua daqui. Mas foi uma irresponsabilidade minha na época, assim, pegar da juventude. Não, a gente trabalhava não quer perder, muito, né, Má? Então... Eu fazia Dona Beija, que foi outro acontecimento, vai voltar, você sabe, né? mas um remake, né? No HBO Max vai ser sei. uma novela agora. Ai, que linda, Dona Beija. O Cláudio Tovar, ele tá no elenco. Olha, que legal, que bacana. Vai ser um padre. Padre que foi daquele ator maravilhoso. Tá vendo? Esqueci. Eu lembro de 3, 4 atores. Maiara. Eu tava na Dona Beija, gravando no Rio, novela de época, 50 graus na cabeça, e tava fazendo teatro aqui em São Paulo. E ao mesmo tempo, então eu fiz 2 vezes isso. A gente, quando tá na juventude, no auge, a gente trabalha muito. Muito. E é muito gostoso. E teve uma fase da Manchete, Helena também. Helena também. E eu fazia outra peça aqui eu fiz com o Erval na Manchete. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Sabe tudo esse menino, sabe mais que eu. Que maravilha. Eu gosto de novela. Que legal. Fã de novela. Ai, que legal. Sabe tudo esse menino. Gente, mas é isso então. Eu queria agradecer imensamente Obrigada, esse bate-papo. A gente ficava horas falando aqui. de tudo, né? Especialmente porque tu sabe tudo de novela, tu vai me ensinar um pouco. Imagina. Mas foi uma delícia relembrar aí momentos da TV, falar desse projeto. Tá? Espero que tenha a segunda temporada pra gente novamente sentar e conversar. E queria convidar todo mundo aí pra assistir elas. Então o nosso Instagram é Maiara mais Aldine 60 mais. O meu é Maiara Maigro Oficial. E o meu é Aldine Miller Oficial, lá, Aldine Miller. Mas aí nós, não esquecendo que o programa é no YouTube e passa todo domingo às 19 horas. Isso. Exatamente. E aí a gente acompanha essas maravilhas falando de longevidade ou maturidade? Maturidade, longevidade, tudo, né, Má? Tudo. Do que vocês quiserem. Do que vocês quiserem, Eu chamo de espontaneidade. Também. Legal. É isso mesmo. Um abraço e até a próxima.